Quando a gente começa a entrar em contato com a astrologia, né, e a gente já nasce ouvindo que a gente tem determinado signo, a gente normalmente toma conhecimento de três aspectos da astrologia, que é o posicionamento do Sol, que é aquele que você fala que esse é o meu signo, né? Tá ligado ao posicionamento do Sol. O posicionamento da Lua e o signo do ascendente. Então, quem começa a se aprofundar em astrologia sabe qual é o signo, onde está a Lua e onde está o ascendente. Só que é importante a gente lembrar que o que a gente estuda na astrologia são as influências dos posicionamentos astronômicos. Então, na hora que a gente estuda o mapa natal, a gente entende que todos os planetas estão influenciando de alguma forma. Então, raramente alguém que que não tenha um conhecimento aprofundado da astrologia sabe onde estava Marte no momento do nascimento, ou Vênus, ou Júpiter, né? Não, tem gente que nunca nem ouviu falar que no mapa natal tinha Vênus. Mas se a gente parar para pensar, faz sentido a gente imaginar que se a gente está estudando o impacto da astronomia na nossa vida, é óbvio que esses planetas estavam lá, assim como os 12 signos, né? Os signos são constelações, que a gente dá o nome de signos. Então, Escorpião não sumiu do céu para você nascer, ele estava lá em algum lugar e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas então, a gente estuda todos esses planetas porque cada um dos planetas fala de um aspecto específico das nossas tendências, das nossas potências e dos nossos desafios. Eu já falei um pouco mais também sobre isso, sobre por que estudar a astrologia ou por que estudar os planetas, e isso está muito ligado ao nosso entendimento da lei do karma. Então, se você tiver interesse, é só procurar nos meus vídeos anteriores ou nos posts do blog que você vai encontrar lá. Então, esse projeto que eu estou fazendo, eu comecei falando do Sol e da Lua, que é o que são os grahas, né? Muito ruim usar a palavra planeta, é errado, é um vício. Mas os grahas, que é a palavra em sânscrito que a gente usa para falar desses astros, a ideia desse projeto que eu estou fazendo aqui é compartilhar sobre cada um dos grahas, né? Qual é a influência que cada um desses planetas podem ter sobre a gente. Eu comecei falando sobre o Sol e a Lua, que são esses astros que a gente normalmente já sabe onde está no meu mapa, mas eu vou seguir falando de todos os outros planetas, para você entender como você está lidando, né, ou reagindo à influência desses outros astros. E o primeiro deles é Marte. Marte é o planeta que está mais conectado com a energia masculina. E daí eu sempre gosto de ressaltar que a gente não está falando de homens ou de mulheres na hora que eu falar de energia feminina, né? A gente está falando de características das energias masculinas que todos nós temos. Algumas mulheres têm mais características masculinas do que alguns homens têm mais características femininas do que algumas mulheres. E alguns homens têm muitas características masculinas e algumas mulheres muitas femininas. Então, é sempre importante a gente ressaltar que a gente está falando de uma influência que todos nós temos. A principal característica dessa força do masculino é a força. E o que a gente faz com essa força? Para que serve a força que a gente tem? E normalmente a nossa força segue para a gente conquistar aquilo que a gente deseja. Essa força possibilita a gente começar e realizar as coisas e ela dá suporte ao desejo. Então, se eu descubro que eu tenho força para conquistar alguma coisa ou para realizar alguma coisa, isso dá muito suporte a seguir os meus desejos ou seguir aos meus impulsos, né? Eu vejo alguma coisa que eu quero e com a força eu sei que eu posso conquistar. Então, todos esses assuntos de força, de desejo, de impulso, de conquista e de realização estão muito conectadas com Marte.
A força e o desejo, né? Então, a capacidade que a força te dá para realizar aquilo que você deseja tende a gerar autossuficiência e independência, o que também pode levar a uma individualidade bem exacerbada, a ponto de chegar no egoísmo, né? Aquilo que eu desejo, eu consigo realizar sozinho, e eu quero porque eu quero, então não me importa em cima de quem que eu vou passar ou quais as regras que eu vou quebrar, desde que eu consiga aquilo que eu quero. Então, esse é um ponto extremo das energias que Marte pode jogar na gente. Marte também é o nosso desejo e o nosso impulso de entrar em jornadas de conquista no nosso dia a dia, né? De acordar e ir para a guerra. E muito do nosso dia é isso, né? Para a resolução dos problemas. E ainda um impulso muito grande de empreendedorismo, né? Que, aliás, é uma das coisas que o meu Marte mais gosta de fazer, criar e startar e organizar novos projetos, né? O que a gente poderia chamar de uma força de empreendedorismo. Inclusive marketing digital é um dos meus hobbies preferidos, estudar isso. Essa energia de Marte se desdobra nos seus 2 signos. Então, Marte, com a ajuda do fogo, constrói o signo de Áries. Isso faz com que, como tanto o fogo quanto Marte são energias muito masculinas, isso faz com que Áries tenha energias muito semelhantes a Marte e que tenha força, que seja o signo com maior quantidade de força, de energias masculinas. Então, em Áries, essa força de Marte se mistura com o elemento fogo, que fica muito direcionado ao físico, né? Ao corpo físico. Gera impulso para começar as coisas, desejo de liberdade e bastante autonomia e individualidade. E lembrando, né, como eu já disse, que todos nós temos isso direcionado a alguma área da vida. Então, quando os arianos fortes se encontram, a competição é como uma guerra, né? Então, aí a gente tá falando de guerras reais e batalhas sangrentas, né? Violência, armas, tudo aquilo que aumenta a nossa força está muito conectado a Marte. Então, armas e ferramentas, principalmente, elas são extensões da nossa força. E isso, então, é assunto de Marte. Então, guerras e batalhas e armas e violência é um dos lados de Marte e muito conectado a Áries. E isso também inclui com outros tipos de competição, né? Porque a guerra é um tipo de competição, é uma força de conquista. Mas outros tipos de competição, como as competições esportivas ou qualquer tipo de performance, também está conectado às energias de Áries e também que vem das energias de Marte. Então, o outro signo de Marte é Escorpião. E Escorpião é o signo construído por Marte com a ajuda do elemento água. O elemento água está sempre muito conectado com as nossas emoções e os nossos sentimentos. E então, essas energias de Marte, quando se mistura às emoções e aos sentimentos, se transforma em força emocional e traz muita intensidade e profundidade para os sentimentos, né? São como os sentimentos de um guerreiro que teve que passar por cima da vida, talvez, né? Então, são emoções muito profundas e muito intensas e muito passionais, e que tem a capacidade de trazer coragem para a gente enfrentar e encarar aquilo que traz medo para a gente.
E essas emoções de Escorpião, a gente tem a sensação de que o mundo não está pronto para lidar com as nossas emoções de Escorpião. Então, essas são emoções que acabam ficando guardadas num lugar bem profundo nosso, né? Elas têm uma capacidade muito grande de transformação, e elas são emoções mais contidas, talvez não seja a palavra certa, mas mais profundas e talvez até escondidas, né? São emoções que ficam nesse lugar mais guardado da gente. E quando eu falo da gente, de novo, é bom lembrar que essas energias todos nós temos, né? Lá no começo eu expliquei que, no comecinho hoje da nossa conversa, eu expliquei que essas energias que a gente estuda são energias dos planetas que estão em volta da Terra e das estrelas que a gente enxerga como fazendo esse cinturão em volta da Terra. Os mesmos planetas que a gente estudava nas aulas de ciências. Não todos eles, porque a astrologia védica tradicional estuda só os planetas visíveis e os nodos lunares, né, os causadores do eclipse. Então, se a gente está falando que a gente está estudando influências astronômicas, faz sentido a gente ter a consciência de que todas as constelações estavam no céu nos enviando influência no momento em que a gente nasceu. E por isso a gente tem todos os signos. E a gente tem, por exemplo, o signo de Escorpião influenciando diretamente uma área determinada da nossa vida. Então, mesmo sem conhecer o seu mapa védico, você pode se perguntar qual a área da sua vida que te traz sentimentos intensos. Ou qual a área da sua vida onde você se sente potente e independente, né? E pronto a seguir os seus impulsos. Então, talvez a sua família, a família que você nasceu, faça você encarar as suas inseguranças de frente. Talvez isso aconteça no seu trabalho, né? Talvez você tenha medo de situações no seu trabalho e você encara elas, né? Então, a forma de você encarar o seu medo é através dos seus trabalhos. Daí a gente poderia conectar essa energia de trabalho à energia de Escorpião. Ou você ainda pode ter um companheiro ou uma companheira extremamente competitivo ou impulsivo. Ou você pode ter uma comunicação muito motivacional, né, que impulsiona os outros à ação. Isso são energias relacionadas ao signo de Áries. E a gente consegue enxergar elas em alguma das áreas da nossa vida. Então, é muito legal a gente entender o que cada um dos signos influencia e qual a área da vida que está sendo influenciada por esses signos, para a gente ter clareza de como tirar o melhor dessa energia, ou ainda apaziguar o que pode ser bem importante quando a gente está falando da energia de Marte, né? Muitas vezes a energia de Marte a gente se beneficia não em fortalecer ou em aumentar, mas sim em estabilizar ou apaziguar essa energia. Então, com tudo isso, a gente pode pensar que Marte está muito conectada às influências do nosso corpo físico, né? O que nos dá força e o que nos possibilita ir atrás das nossas conquistas. E Marte também, com tudo isso que eu te falei, você pode chegar à conclusão que tem uma personalidade muito parecida com a personalidade de um guerreiro ou a personalidade de um soldado. Então, você cuidar do seu corpo e se manter disciplinado nas práticas físicas são ações no seu dia que fortalecem o seu Marte. Ou ainda apaziguam, né? Se você tá, por exemplo, com muita energia e você não direciona isso para uma atividade física, talvez você exploda com alguém na hora que você vai falar. Então, manter a disciplina dos exercícios físicos e manter o cuidado com o corpo físico são ações que tendem a beneficiar demais o Marte no seu mapa.
Manter a raiva e o medo sob controle também é uma forma de lidar melhor com esse Marte, né? Não se deixar levar pela raiva e não se deixar levar pelo medo tendem a deixar Marte mais estável e funcionando melhor. A Ana tá falando que tem excesso de Marte no mapa, isso acontece mesmo. Não Marte é considerado um planeta maléfico. Isso não necessariamente quer dizer que Marte é um planeta que causa o mal, mas quer dizer principalmente que Marte fala de energias que são desafiadoras para a gente lidar. Né? Marte fala das nossas explosões, e explosão, já o conceito em si já fala sobre algo que está fora do nosso controle, né? Então, por isso que é tão importante a nossa prática diária, por isso que é tão importante a gente se manter atento e conectado a esses tipos de energia, né? Para não ser pego de surpresa. Um dos nomes de Marte é Bauma. Ele tem esse nome porque uma das histórias ligadas a Marte fala que Bauma é um filho de Shiva, que foi criado por Bhumi, o planeta Terra. Bhumi é um dos nomes do planeta Terra. Então, como filho de Bhumi, Marte ganha o nome de Bauma. Então, cuidar do nosso planeta, focar a atenção em sustentabilidade e se conectar com a terra, fisicamente inclusive, então pisar na terra, plantar, sentar no chão ou deitar no chão, são ações que estão relacionadas ao fortalecimento de Marte. E todo o contrário enfraquece o Marte no seu mapa, né? Explosões de raiva, falta de disciplina. A minha professora de remédios, a Archana, ela fala que tirar uma soneca de tarde enfraquece o nosso Marte. O que é muito triste para mim, porque eu acordo muito cedo, então tirar uma sonequinha de 15 minutos depois do almoço é maravilhoso, mas enfraquece Marte. Eu parei depois que eu descobri isso. A Marina fez uma pergunta que é muito boa, que é: Marte em Libra na casa 6 é um problema? E a outra pergunta, o contrário também é verdadeiro. Eu sempre recebo as perguntas tipo: Marte em Áries é bom? E a pergunta que a gente deveria estar fazendo é: Marte em Libra é um problema para quê? Ou Marte em Áries é bom para quê? Porque não existe nenhuma energia que seja essencialmente boa ou essencialmente ruim. Elas funcionam melhor a partir de um ponto de vista e elas são mais desafiadoras a partir de outro ponto de vista, né? Então, não existe um posicionamento de Marte que seja ruim e pronto, né? É como uma maldição e não tem nada que a gente possa fazer. Ou não existe um posicionamento de Marte que seja maravilhoso e vai resolver todos os seus problemas. Ele é bom de resolver problema, mas não vai funcionar para todos. Então, é muito importante a gente alinhar essas expectativas, né? De que todo posicionamento do mapa tem um lugar de potência, ou tem um uso que seja potente, tem um uso que seja desafiador. Eu sempre gosto de dar, em relação a isso, o exemplo da presença forte de Marte na área da comunicação. Então, o Marte muito conectada à comunicação pode trazer para o dono desse Marte uma comunicação muito inspiradora, né? Que impulsiona os outros a fazer as coisas, como a comunicação de um treinador, por exemplo, que diz: vamos lá, vai dar certo, você vai conseguir, muito motivacional. Agora, Marte, exatamente nesse mesmo lugar, pode fazer com que a pessoa tenha uma comunicação que corta a cabeça dos outros, que toda vez que ela explode ou fala de uma certa forma, as pessoas se sentem extremamente agredidas, esfaqueadas só a partir das palavras. Então, tudo está relacionado à forma como você usa, né? E daí a Lourdes está perguntando: enfraquecer Marte é ruim? Então,
Não existe nada que seja essencialmente bom ou essencialmente ruim. O que você quer é estabilizar, né? É deixar essas energias estáveis e potentes. Se você sente que você está sendo muito agressiva com os outros, é melhor você diminuir, estabilizar essa energia, mantendo ela sob controle. Se você sente que você está sem coragem e com muito medo e sem iniciativa, o que você quer é aumentar Marte no seu mapa, né? Então, existem remédios na astrologia que são extremamente místicos, mas existem ações muito práticas que você pode tomar no seu dia a dia para resolver isso. E é só pensar sobre o assunto, né? Se você está com muita energia explodindo em cima dos outros, talvez você precise gastar um pouco dessa energia em exercícios físicos, né? Experimenta e vê como você se sente. Marte é o planeta que rege as terças-feiras. A cor conectada a Marte é vermelho. E o mantra que eu faço para esse Marte, né? Eu faço todas as terças-feiras, eu faço uma prática para Marte. E o mantra que eu uso é Om Bhaumaya Namaha. Se você entrar nos destaques do meu perfil no Instagram, você vai ver esse mantra. E o mantra para todos os outros planetas estão lá nos destaques do perfil. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que vocês estão me mandando. Bom dia, Maneco. Quem é você? Você falou, esse sou eu, qual desses é você? Não entendi. Bom, eu vou dar uma lidinha aqui nas perguntas e vou responder, mas se tudo isso faz sentido para você, eu quero te contar que a gente já está organizando a próxima turma de introdução à astrologia védica. Então, esse é um curso que eu já estou dando há mais de um ano. Eu já tenho quase 500 pessoas que fizeram esse curso. E é um curso de introdução muito voltado ao autoconhecimento e ao planejamento pessoal. Então, é um curso para você começar a entender como estão organizadas as energias desse mapa, do seu mapa. É extremamente prático. Durante todo o curso, você vai estudar só o seu mapa. E eu estou preparando muitas novidades para essa próxima turma. Você não precisa saber absolutamente nada sobre astrologia, só precisa ter vontade de aprender e achar que tudo isso faz sentido. Então, se você quer ser avisado sobre as próximas turmas, sobre as próximas datas e quando eu abro as inscrições, você pode, no link da minha bio, também tem lá um link para você entrar, se inscrever para saber das próximas datas dos cursos, tá? Então, você pode fazer isso. E a semana que vem, eu começo a semana falando de Mercúrio, que é um planeta importantíssimo para a gente conseguir fazer as coisas bem feitas, para a gente ter clareza sobre os nossos propósitos e para a gente se relacionar com as outras pessoas. Então, durante toda a semana eu vou fazer posts sobre esse assunto e na sexta-feira, às 8 da manhã, a gente se encontra aqui de novo para falar sobre Mercúrio em específico. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários e se você tiver qualquer dúvida, fica super à vontade de me mandar. Se eu puder, eu respondo. Muito bom receber os ois de vocês. A Nariko está falando que Marte é o Atma Karaka. É uma boa, uma influência muito grande para a gente lidar no decorrer da vida, né? Tentar entender como a gente lida com os nossos impulsos e como a gente lida com a agressividade, quer seja a nossa agressividade, quer seja a agressividade dos outros, é uma das grandes lições que a Atma Karaka tem, que Marte como Atma Karaka tem para dar pra gente. Mais perguntas. A Estê fala que tem Marte em Câncer. Eu também, TT.
Gente, o Rafa, que bom te ver. Vou te mandar mensagem para dar um oi, saber como você tá. A Ana fala que tem excesso de Marte no mapa. A Valentina, amiga do coração, conheço super bem o mapa dela, tem um Marte incrível. É tipo, o meu desejo de consumo é o Marte da Valentina, a Ariana. A Alane está me perguntando se Marte em Câncer traz muito conflito. A melhor forma de entender isso, né, de um posicionamento desafiador de Marte ou um posicionamento potente de Marte, é que Marte fala sobre esses assuntos, né? Marte fala sobre impulso, sobre energia masculina, sobre a nossa capacidade de realizar as coisas sozinho. Câncer fala sobre a energia feminina, sobre receptividade e sobre acolhimento. Então, essas duas energias juntas, Marte em Câncer, estão falando de assuntos com pontos de vistas opostos, né? Enquanto Marte quer ter força para conseguir fazer as coisas sozinho, Câncer quer acolher e fazer alianças. E isso tende a trazer conflitos, mas também é uma grande potência que na hora que esses conflitos eles são diagnosticados, a gente pode fazer, reconhecidos, né? Na hora que você reconhece que você tem essas energias em você, você começa a ter chance de trabalhar com essas energias de uma forma que seja mais potente e menos desafiadora. O que acontece com Marte em Câncer é que ele precisa se reinventar, né? Ele foi feito para ser um guerreiro inabalável e indestrutível, e quando ele está em Câncer, ele precisa se aliar às outras pessoas. Então, não é a forma como ele tem tendência de se comportar, mas a gente consegue perfeitamente desenvolver essa potência. É o que acontece comigo, né? Eu tenho Marte em Câncer. Mantra para Marte apazigua? Mantra, a Ana perguntou. Mantra para Marte equilibra. Então, se você tem o Marte super descontrolado e muito forte e explosivo, ou se você tem o Marte muito abafado, o mantra vai trazer ao equilíbrio. Então, é bom para qualquer uma das situações. A minha irmã tá falando que o Marte na casa 2 faz ela brigar com a família. Não só. Também faz ela resolver muitos dos nossos problemas. E daí o meu irmão... Marte é indicativo dos irmãos. Não é à toa que meus dois irmãos estão aqui dando palpite na live. Eles nunca aparecem juntos. O posicionamento de Marte no seu mapa fala como você representa os seus irmãos também. Cada um dos planetas tem esse aspecto dos outros na nossa vida, e no Marte é irmãos. E o Maneco tá achando que tem Marte muito forte na comunicação. Sei não, hein, Maneco? Às vezes você não fala muitas coisas. Que mais de dúvidas? A Ana linda falando que recomenda fortemente o meu curso. Ela tá estudando comigo há um tempão. E a Raquel tá falando que tá gostando muito, gente. Eu agradeço. Todo mundo. A Raquel, a Débora, a Estê, falando que estão gostando muito do curso. Eu fico muito feliz. A Luciana tá me perguntando se Marte pode influenciar a Vênus quando estão a 1 grau de distâncias um do outro. Fortemente, né? Eu também vou falar sobre Vênus daqui a algumas semanas. E a gente vai desenvolver isso. E a TT tá falando que o Marte em Câncer dela tá na casa 5. O meu também, TT. Marte em Câncer na casa 5 não dá pra ter um diagnóstico assim, porque depende muito de como tá o posicionamento da Lua, né? Que é o dispositor de Marte quando ele tá em Câncer. Mas faz da gente mães guerreiras, né? Eu adoro. E eu acho mesmo que o seu relacionamento como mãe é muito parecido com o meu.
A Tati está me perguntando as potências e as fraquezas de Marte em Libra. Essa pergunta, no meu curso, por exemplo, a gente demora 2 horas falando sobre isso, sobre Marte em cada um dos signos. E fica mais fácil responder isso quando eu tiver falado sobre os signos de Vênus. Então, se você puder, Tati, me lembrar de responder essa pergunta daqui a 2 semanas, quando eu vou estar... Daqui a 3 semanas, quando eu vou falar sobre Vênus, fica bem mais fácil de você ter as informações para chegar às suas próprias conclusões. Então, e a Gabi está falando que tem Marte em Leão. Leão também é um signo de fogo. Marte é o planeta de fogo e ela tem isso numa casa que lida com os problemas e que ela gosta muito de desafios e de se desafiar. Faz muito sentido. Marte, o Francisco, oi, tá me perguntando se tem algum órgão ligado a Marte. Na verdade, a forma como a gente estuda isso é que Marte está ligado aos movimentos Pitta do nosso corpo, né? Mais do que ele está dentro do Ayurveda, né? Eu estudo essa relação dos planetas dentro do Ayurveda com o corpo físico, e Marte está ligado aos músculos, né? Ao tecido muscular do nosso corpo, que é aquilo que nos dá força. Então, a pergunta do Francisco é sobre o coração, por exemplo. O coração está muito mais conectado com o Sol e principalmente com o signo de Leão. Então, Marte está muito conectado com os músculos e aos movimentos de Pitta no nosso corpo, né? Então, não saberia te responder essa pergunta. E daí tem muitas pessoas pedindo para eu explicar o que significa Marte em determinado lugar, e essa resposta ela não é possível sem estudar o mapa todo, porque a gente precisa ver onde está Marte, a gente precisa ver quem é o dono desse signo onde está Marte e como está organizado. Então, essa informação de o que significa Marte na casa 12, por exemplo, eu não consigo te dar uma resposta razoável sem ter o resto do seu mapa, né? É impossível eu fazer uma interpretação com uma informação tão minúscula e segmentada quanto essa. A Kika está me perguntando sobre o curso, se ela precisa ter o mapa astral em mãos. Não, para fazer o curso você só precisa se inscrever, e eu vou mandar os mapas e as tabelas para os estudos que a gente faz, né? A gente estuda o mapa natal e a gente estuda algumas ferramentas de trânsito para um planejamento, né? Para você conseguir fazer o seu próprio horóscopo, a gente poderia pensar dessa forma. Então você não precisa, a única coisa que você precisa ter é data e hora e local do seu nascimento. O resto tudo eu vou desenvolver. A Cris tá perguntando o que é Parivartan. Então é um assunto bem complexo, mas Parivartan acontece quando um planeta, por exemplo, que eu sei que é o caso da Cris. Marte está no signo da Lua e a Lua está num signo de Marte. E isso acontece, como Marte está no signo da Lua e a Lua está no signo de Marte, eles estão trocando de casa. E é isso que significa Parivartan. Na hora, esse tende a ser, de novo, né? Depende de todo o resto do mapa. Mas esse tende a ser um posicionamento benéfico, porque como o Marte está na casa da Lua e a Lua está na casa de Marte, eles fazem esse combinado, tipo, eu não vou atrapalhar muito aqui a sua casa e você não atrapalha muito aí a sua casa. Então isso tende a fortalecer ambos os planetas, a ponto de alguns astrólogos dizerem que eles passam a operar como se estivesse na própria casa, né? Então... esse é o tanto de informação que eu consigo dar sem olhar o resto do mapa.
Marte em Áries e tô sempre enxergando o potencial nas pessoas, as soluções para os problemas. É isso mesmo, faz muito sentido. Empreendendo qualquer coisa facilmente. Alegria de quintal, não sei o seu nome. Eu também. Eu também foco muito nos estudos ligados ao empreendedorismo, à organização de projeto, a marketing digital. Esse é realmente, junto com a astrologia, uma das minhas grandes paixões, né? Planejamento, estratégia e organização de projetos. Gente, respondi as perguntas. Por hoje é isso. Eu queria mais uma vez agradecer a atenção de vocês nesse tempo aqui que a gente passa juntos. Eu sigo as ordens. Se você tem perguntas, fica super à vontade de me mandar. Se for possível, eu vou com certeza responder. E sobre qualquer assunto do que você tenha dúvida sobre a astrologia védica, porque a gente vai falar sobre todos os planetas e todos os signos por aqui. Então, se você quer continuar entendendo cada vez mais sobre o seu mapa natal e dessas energias que regem a gente, mesmo sem ter o seu mapa nas suas mãos, você fica aqui por perto, né? Acompanha que a gente vai desenvolvendo esses assuntos juntos, tá bom? Muito obrigada, boa sexta-feira e espero que você tenha um ótimo fim de semana por aí, onde quer que você esteja. Até já. Bom dia, mãe. Mãe? Tava gravando ainda, filho. O seu bom dia. Bom dia, meu filho lindo. Ai, eu... Vem aqui me dar um beijico, amor.